Beleza, galera? Vocês estão tranquilo? Então, a gente vai dar continuidade, galera, à questão do estudo dos povos da América, tá? A gente já viu inicialmente os povos que habitaram a América do Norte e começamos a ver os povos que habitavam a parte da chamada Mesoamérica ou América Central, tá? Hoje a gente vai ver os outros povos também, né, que habitavam essa região e dar um destaque para alguns, tá? Da Mesoamérica. Primeiro a gente vai começar falando dos Olmecas, tá? Os Olmecas também conhecidos como o povo da borracha, tá? Os Olmecas são reconhecidos por historiadores, no caso, como a cultura mãe de todos os povos da Mesoamérica, tá? A mais antiga civilização que habitou essa região. Para você ter ideia, né, os arqueólogos conseguiram encontrar vestígios de aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo. Então, o que comprova que essa civilização era muito antiga, tá? Eles viviam numa região chamada, uma região muito úmida, tá? Ou seja, com uma grande quantidade de água, geralmente em meio às florestas, chamada de floresta tropical. O solo era fértil, eles cultivavam alguns alimentos, como por exemplo, milho, mandioca, feijão e pimenta. Caçavam tartarugas, porcos do mato, iguanas, tatus, peixes e também coletavam mariscos. Então isso prova que a questão da sedentarização deles é uma coisa comum, normal, mas eles não deixavam também de ter traços dos povos chamados de povos paleolíticos. Então eles são povos sedentários, mas que ainda tem também traços dos povos chamados povos paleolíticos, tá? Eles produziam grandes cabeças de pedra, numa pedra chamada de basalto. Só para você ter ideia, algumas cabeças conseguiam atingir até 2 metros de altura, tá? Existem algumas cabeças dessas representações de corpos no Museu do México, na cidade do México, tá? Bom, essas cabeças, a galera crê, né, dos historiadores, que eles representavam quem, no caso? Sacerdotes também, guerreiros ou então lideranças. Eles tinham uma escrita pictográfica, né, ou seja, baseada em desenhos. Então eles não tinham, por exemplo, o alfabeto como a gente tem hoje, por exemplo, A, B, C, D, tudo deles era representado por desenhos, tá? E eles tinham isso como uma forma também de auxiliá-los, principalmente na questão das anotações, principalmente para as questões das transações comerciais realizadas entre eles, tá? Bom, criaram um sistema também numérico baseado em símbolos, foram os primeiros a construírem pirâmides na América, como eu já comentei. A galera tem uma falsa impressão de que somente os povos egípcios produziam o quê? Pirâmides, mas não. Uma galera também da Mesoamérica produzia pirâmides, apesar dessas civilizações nunca terem tido um contato direto. A religião olmeca era uma religião politeísta com várias divindades ligadas a elementos da natureza, tipo o sol, a lua, a chuva, a terra e por aí vai, tá? Nós chamamos povos politeístas quando eles acreditam em vários deuses, né? Se destacaram também na questão do estudo da astronomia, principalmente para a questão do que a gente fala do prévio, da agricultura, para saber que dia tem que começar a preparar o solo, que dia tem que começar a plantar, que dia tem que começar a semear e por aí vai, tá? Era uma sociedade de uma escrita hieróglifa, perdão. Essa escrita hieróglifa, como eu disse, é uma escrita através de desenhos, tá? Totalmente hierarquizada, ou seja, você tinha os líderes, você tinha os sacerdotes, os guerreiros e as pessoas que eram conhecidas também como as pessoas servas, que elas serviam ao Estado, tá? Então o Estado tinha que dar uma condição mínima de vida para elas. Esses grupos sociais possuem o quê? Que a gente chama de direitos e deveres de acordo com a sua classe. Não se sabe onde, quando e como a sociedade olmeca foi extinta, tá? Sabe-se que eles formavam uma civilização bélica muito forte e deram origem a outras civilizações que acabaram surgindo na região onde a gente conhece hoje como grande parte do México, tá? Como os toltecas, os zapotecas, os teotihuacanos e os mixtecas, tá? Que vão dar origem a esses povos, ao povo mexicano, tá? É claro que o povo mexicano também você vai ter uma miscigenação, você vai ter uma mistura muito grande com os povos que vieram da onde? Da Espanha, galera, a gente não pode esquecer. Mas isso vai acontecer quando? No finalzinho do século XV, começo do século XVI. Mas isso a gente vai ver com mais profundidade no 7º ano, beleza? Bom, as sociedades também, outras sociedades que viviam nessa parte da América Central ou da Mesoamérica, eram os caribes, tá? Eles habitaram essa região por volta de 5 mil anos antes de Cristo, eram povos da América Central que migraram para ilhas do Caribe, tá? Principalmente quais ilhas? As ilhas de Cuba e das Bahamas, tá? Que a gente chama também de Antilhas, e alguns outros povos também da Jamaica. Os nativos caribes, tá, viviam em aldeias. Por isso que essa região onde viviam esses povos, tá, se chama região do Mar do Caribe. Porque esses povos caribes habitavam essa região. Por isso esse nome, né?
Bom, eles praticavam o quê? Uma antropofagia. O que é isso, antropofagia? É as pessoas comerem a carne da própria espécie. Tipo, o homem comia a carne do próprio homem. Mas, professor, e se eles praticavam essa situação, isso era legal? Então, eles acreditavam que sim, por qual motivo? Porque eles tinham um motivo religioso. Então, eles tinham essas práticas canibais, tá? De caráter e cunho religioso. Sua origem, né, ou seja, eles são tidos como tendo vindo inicialmente da Venezuela, atualmente, tá, esse país. Só que eles foram em pequenas embarcações e começaram a ficar nessa região, onde hoje é Cuba, Bahamas e Jamaica, beleza? E migraram dessas regiões, ok? Então, esses são os caribes que vão dar origem a essa localização, onde hoje é o Mar do Caribe, tá? Que inclusive tem povos venezuelanos, povos colombianos, nicaragüenses e por aí vai. As sociedades da América do Sul, né? O povoamento da América do Sul teria ocorrido em mais ou menos 15.000 a.C. em vastas regiões de florestas e regiões dos Andes, ou seja, né, da Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira gigantesca, né, que vai começa lá na Colômbia e vai terminar no sul da Argentina, tá? E vai englobar ainda Peru, Bolívia, Chile, né, até chegar no sul da Argentina, tá? Estima-se que eles tinham aproximadamente 2.000 quilômetros, né, para você atravessar do ponto A para o B. Por exemplo, eu quero sair do Chile para o Brasil. Você tinha que atravessar uma cordilheira, né, uma cadeia de montanhas de mais de 2.000 quilômetros, né, e as temperaturas, as altitudes poderiam chegar até 5.500 metros de altitude. Então, não era muito fácil a travessia, ok? Em meados de 5.000 a.C., surge uma primeira civilização chamada de civilização Curral, né, ou Cural, na Cordilheira dos Andes, sendo os primeiros a construírem centros urbanos. Os Ayacuchos, né, também se tornaram sedentários, praticando agricultura com cultivo de alguns alimentos, basicamente como milho, batata, algodão, e destaque para a criação de lhamas e alpacas, tá? As lhamas e alpacas eram muito importantes por qual motivo, galera? Eles davam carne, couro, leite, lã, que era principalmente porque eles aproveitavam a lã para fazer o que? As roupas para se proteger do frio. A gente tem que lembrar que eles viviam numa região muito fria, que é a região da Cordilheira dos Andes, tá? E além de tudo, esses animais serviam como meio de transportes, né? Então eles carregavam alimentos de várias regiões, tá? A gente vai ver isso com mais clareza na próxima aula, quando a gente for ver a questão dos chamados Incas, que viviam e habitavam essa região, principalmente a região do atual Peru e Bolívia. Por volta de 1800 a.C., as comunidades da América do Sul passaram a realizar trocas comerciais entre si, ou seja, trocavam os produtos que eles tinham, tá? Sem, lógico, claro, envolver nenhum tipo de situação monetária, ou seja, grana. Eles trocavam produtos por produtos, o que nós chamamos historicamente de escambo, ok? Além disso, né? A civilização de destaque também dessa época é a civilização de Nazca, que notabilizou pela construção de um complexo sistema de irrigação e construção de enormes geóglifos. O que são esses geóglifos? Geóglifos são desenhos feitos no chão. O povo de Nazca, ou a civilização Nazca, né, que é do atual Peru, que fica no atual Peru, eles acreditavam que os deuses poderiam ver do céu essas simbologias que eles faziam. Um dos desenhos mais clássicos deles é o colibri, que a gente conhece vulgarmente como beija-flor. Eles faziam porque eles acreditavam que os deuses observavam eles do espaço, né? Mas algumas teorias, por exemplo, como do History Channel, acreditam que eles faziam essas situações, né? Na verdade não eram eles, eram os ETs, né? Mas pelo amor de Deus, sem essa viagem, né? A respeito se você acredita em ET, mas a civilização Nazca, sim, ela fazia esses desenhos gigantescos, né? Para quê? Para serem vistos do céu, ou seja, pelos deuses. Não tinha nenhum tipo de envolvimento histórico até onde se conhece da questão dos ETs, tá? Pelo amor de Deus, esquece o History Channel pelo menos nesse momento. E aí a gente entra, né, na nossa última parte dessa aulinha de hoje. A gente vai falar sobre os povos brasileiros, tá? Os povos brasileiros habitavam territórios, logicamente, do Brasil, que tinham diferentes níveis de organização social, com grupos nômades e sedentários organizados em tribos, tá? A principal diferença entre esses grupos era a linguagem. Quando a gente fala de indígenas brasileiros, por exemplo, todo mundo, ou grande parte das pessoas estudantes, acredita que os indígenas falavam o mesmo idioma. Galera, não. Existiam vários troncos linguísticos, né? O que são troncos linguísticos? É um tronco que vai descender a linguagem de cada indígena. Por exemplo, você tinha o tronco Macro-G, você tinha o tronco Tupi-Guarani. Aí, professor, muito complicado isso, pelo amor de Deus. Bom,
Quando a gente for estudar Roma, eu vou dar uma esclarecida melhor para vocês. Por exemplo, a gente tem o latim. O latim ele surgiu, né, no Império Romano. E de latim era um tronco linguístico que surgiram outras línguas, como por exemplo o francês, o espanhol, como por exemplo o português. Então essas línguas elas têm muitas coisas em comum. Exemplo clássico, né? Quando você fala, por exemplo, em italiano, bom dia, né? Você vai falar em italiano, buongiorno. Quando você vai falar em francês, por exemplo, você fala bonjour. Quando você vai falar, por exemplo, em espanhol, você fala buenos dias ou buen dia. E em português é o clássico que a gente conhece, que é bom dia. Você vê essa similaridade? Acontecia também aqui nos indígenas brasileiros. Por isso que a gente chama de troncos linguísticos, que você vai ter palavras muito semelhantes, tá? Bom, esses grupos habitavam principalmente o litoral brasileiro, tá? Apesar de existirem povos também, como por exemplo os botocudos que habitavam mais a região interiorana, tá? Mas não deixavam de habitar também o litoral, produziam os chamados sambaquis, que são morros de resíduos principalmente de conchas. Esses grupos amazônicos se destacavam com grandes aldeias, uso de cerâmica refinada, tá? Porque, principalmente, por exemplo, no grupo que vivia mais no Pará, dos Marajoaras. E você tinha também um dos mais famosos, que são os Tupi-Guaranis, que era o principal grupo que habitava o litoral, sendo os agricultores praticando a caça, pesca, coleta de alimentos na natureza. Então, esses grupos já são grupos que a gente chama, galera, de grupos sedentários, que vão habitar a galera do Neolítico ou da Revolução Neolítica, que vão fazer a questão do plantio, da agricultura. Estamos vendo que a maioria das civilizações, elas vão ter esse comportamento. Por quê? É uma coisa natural do ser humano, por exemplo, como respirar. Então, eles entendiam que tinham que se sedentarizar e fazer o quê? A prática da agricultura e, juntamente com a prática da agricultura, também a prática do pastoreio e da criação de animais, para que eles não pudessem ter o quê? Um desperdício, entre aspas, de tempo para sair para caçar, etc e tal. Beleza? Galera, eu vou deixar meu e-mail mais uma vez para qualquer tipo de dúvida que vocês vierem a ter sobre essas aulas e vou reservar algumas atividades, exercícios que eu vou colocar na descrição da atividade para vocês, beleza? Qualquer tipo de dúvida, manda um e-mail para mim, dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, beleza? Valeu, galera, um abração, até a próxima!